aberta a audiência pública para a apresentação do segundo quadrimestre de 2018. E para otimizar os trabalhos, já passo a palavra ao subsecretário municipal de Fazenda, Herócio Barcelos, para fazer a apresentação da arrecadação, o comportamento da arrecadação no quadrimestre. Boa tarde a todos, principalmente os munícipes que nos assistem pela internet e as pessoas presentes na plateia, a presença do vereador Elbert, do diretor financeiro do Macaé-Prévio, Gnâncio, e cumprindo a legislação em vigor, o cumprimento da apresentação quadrimestral junto da Lei Responsável Fiscal 101/2000, estamos aqui apresentando os números do segundo quadrimestre, que compreende maio, junho, julho e agosto. O comportamento da receita vocês podem observar no quadro apresentado acima, uma receita bruta de 982 milhões nesse segundo quadrimestre. Tira a dedução do Fundeb, que incide sobre determinadas receitas, apresenta nesse quadrimestre uma receita líquida de 950 milhões 391 mil reais. As metas para esse ano, a receita prevista no quadrimestre foi de 642 milhões e 29 mil reais. E a realizada foi a 950 milhões 391, ou seja, teve um acréscimo de 48% sobre o previsto. As metas previstas por fonte de recurso, por fonte de arrecadação. O recurso próprio previsto era 360 milhões. Eu vou falar o valor por inteiro para ficar bem mais claro. O valor realizado, 406 milhões, ou seja, do previsto para realizar, teve um crescimento de 12,9 percentuais. Sobre o total previsto, teve um aumento de 42,8%. O ROIDs, que nesse ano deu uma alavancagem excepcional para o estado do Rio de Janeiro, contemplando todos os municípios, nós fizemos uma projeção para este ano no valor de 124 milhões 615 mil reais. Ela não está subestimada. A gente fez essa projeção, a Secretaria de Fazenda, através de seus técnicos, ela fez essa projeção baseado em dados estatísticos, principalmente da fonte da Agência Nacional de Petróleo, que nos remete esses dados. Porém, com a alta do barril do dólar, o câmbio e a produção, foi realizada uma receita de 219 milhões, ou seja, 76% que nós havíamos previsto. Fatores que já foram relatados agora. Com relação aos vinculados, receitas vinculadas são as determinadas receitas como o salário de educação, o Fundeb, os recursos do Fundo de Previdência Municipal. Esse recurso foi previsto 157 milhões e realizado 324 milhões. O acréscimo de 106, esse acréscimo está explicado em função de, nesse exercício agora em agosto, ter vencido uma aplicação financeira da Macaé-Prévio e teve um rendimento excepcional. Até nesse momento, havia um parênteses, parabenizar toda a equipe da Macaé-Prévio pela aplicação, pelo mix de produtos onde ela aplicou o recurso do município para fins de aposentadoria de servidores e que deu uma rentabilidade de 182 milhões. Apesar de compor a receita do município, essa receita de 182 milhões de ganho de rendimento financeiro vai todo voltado para o Instituto de Previdência, para fortalecer o caixa do Instituto, para garantir a aposentadoria dos servidores. Então, esse recurso não é utilizado para o município arcar com suas despesas constantes, como saúde, educação. São recursos que o Macaé-Prévio administra e que é voltado para o caixa do Macaé-Prévio. Com relação a comparativo, é importante esses dados, o que foi realizado no segundo quadrimestre de 2017 e o realizado em 2018,
é só estatisticamente para a gente ver o crescimento. Demonstra que a receita própria, que são os impostos municipais e as transferências constitucionais, como o ICMS, o FPM, o IPVA, que constam também dentro da receita própria, em 2017 arrecadamos 350 milhões. Esse ano, no quadrimestre, 406, um crescimento de 16 milhões, de 16%. Incluindo aí, está uma receita extraordinária que houve, que foi o refinanciamento de dívidas do município, e que esse ano teve uma alavancagem muito boa, em torno aí de 25 milhões só nesse ano. Então, fez com que a receita líquida, a receita própria, crescesse. Os ROIs, como mencionamos anteriormente, com o crescimento dele, não ia ser diferente, como nós, sobre o previsto, com relação ao quadrimestre, também teve um crescimento de 65%. A receita vinculada também, acabei de mencionar os senhores aí, teve esse crescimento de 151% em relação ao período do ano passado. A receita total, então, do mesmo período, teve um aumento de 55%. Isso é reflexo dos ROIs e desse ganho de rendimentos financeiros na receita vinculada. Passando por quadro das principais receitas do município, no período comparando 2017 e 2018, nós vemos aí o IPTU, que teve um decréscimo de 5%, mas é um risco calculado, está na margem de erro dessa arrecadação. O imposto de renda teve um crescimento de 63%, esse imposto de renda de folha de pagamento, imposto de renda de férias, imposto de rendimento de serviços, teve um crescimento de 63%. O ITBI teve um crescimento de 5,3 percentuais, demonstra aí um ligeiro aquecimento do mercado imobiliário para ter esse crescimento aí. E o ISS, que já era previsto pela estatística, que a partir de 2019 nós íamos ter uma melhora na arrecadação, aumentou em 6,8%. Houve uma pequena já mobilização de algumas empresas pela contratação da Petrobras, com que fez com que o ISS tivesse esse alcance aí de 6,8 percentuais. Com relação ao ICMS, teve um crescimento de 2 pontos percentuais. O ICMS, que está vinculado ao recurso administrado pelo Estado do Rio de Janeiro, é um imposto de circulação de mercadorias, e está demonstrando um crescimento do consumo que alavanca essa receita. Agora, vamos falar da principal receita da prevista ao ano e realizada até o quadrimestre. Não no quadrimestre, até o quadrimestre. Então, previsto no ano do IPTU era 44 milhões, nós tivemos arrecadamos aí 44,25, base de 8%. O IR, previsto no ano, era 96, arrecadamos 61. É importante salientar a observação desse quadro, que nós estamos falando na coluna esquerda, previsto ao ano, e na direita, o que foi realizado até agosto, não foi realizado até agosto. Pelos números, aí, o ITBI é previsto 9.403, já arrecadou 6.988, o ISS 546 já arrecadou 333, e o ICMS 278 anos já arrecadou 209, em torno de 75%. Então, isso nos leva a sinalizar que no próximo apresentação do quadrimestre, que será em fevereiro de 2019, com certeza esses índices aqui já ultrapassariam os 100%, não resta dúvida. Com relação à receita prevista ano nós falamos anteriormente no quadro com as principais receitas, agora com a receita prevista ano, pela fonte própria, nós já arrecadamos, foi prevista 1.207, arrecadamos 860 milhões, um percentual de 71,3 pontos percentuais. A receita própria líquida 1.117, já arrecadamos 793, em torno de 71 pontos percentuais. O ROIs previsto no ano é 397, já arrecadamos 404, ou seja, 101,8% já arrecadamos até agosto previsto para o ano. O recurso vinculado foi previsto 526, já arrecadamos 484. E a arrecadação total 2.041, nós arrecadamos já 1.681, 82 pontos percentuais.
Esse quadro aí, último consolidado, apresenta para os senhores que, como tinha explicado, quando foi feito destaque para o recurso ROD, quando foi feita a previsão orçamentária para 2018, em torno de 297, repito aos senhores, não foi subestimada. A gente fez através de dados estatísticos fornecidos pela ANP. E a projeção dela era com barril mais baixo, uma produção mais baixa e um câmbio menor. Só que a volatilidade do mercado alterou isso e fez com que a arrecadação subisse em torno para 404 milhões, ou seja, 101%. E o recurso vinculado, que eu acabei de falar, foi o grande incremento aqui, foi os rendimentos financeiros do Macaé-Prev. Rendimentos que são todos voltados para a aplicação de recursos que são bem administrados por aquele órgão que recebe os parabéns dessa secretaria. No mais, eu me coloco à disposição dos senhores, faço meu término aqui e dizendo que as perspectivas são boas de a gente cumprir esse orçamento de 2 bi 41. Obrigado. Obrigado, subsecretário. Você pode ficar passando para mim? Que aí eu já... Bem, como o Derócio Barcelos já tinha passado, isso é um compromisso que, na verdade, não é uma faculdade, né? É uma determinação, isso é uma obrigatoriedade da lei, fazer essas apresentações que são quadrimestrais. A finalidade não é só divulgar as metas de arrecadação, né, mas as metas também as despesas que já foram feitas e os cumprimentos dos índices, que na LRF tem 3 grandes índices, né, o índice da despesa de pessoal e a questão do cumprimento também dos mínimos de educação e saúde. Também a questão do repasse à Câmara, enfim. O que me compete agora é falar da despesa. De qualquer forma, gostaria de agradecer a presença do vereador, agradecer também a Câmara por estar disponibilizando o espaço, a presença do diretor financeiro do Macaé-Prev. Realmente não é de hoje que a gente vem elogiando o trabalho da atual gestão lá do Instituto. Essa operação de crédito que foi realizada agora já era até de se esperar o sucesso dela. A gestão ela é muito bem eficiente. Hoje o Instituto é um dos mais rentáveis do país. Eu não sou servidor efetivo, mas acredito que os servidores, acho que isso é um motivo de muito orgulho. Mas de qualquer forma foi muito salutar o esclarecimento que o Derócio fez a respeito de que isso incorpora ao patrimônio do município, mas isso não incorpora ao caixa do Tesouro Municipal. Vamos aos fatos, né? A LOA desse ano foi estimada em 2 bilhões e 81, em comparação à LOA do ano passado, que foi 1 bilhão e 93, aí tem um acréscimo já de quase aproximadamente 150 milhões de um exercício por outro, mas que com certeza a gente deve estar finalizando aí, com os excessos que está se realizando do Reuters, algo em torno de 2.200, alto 2.300. É importante destacar que, como o Derócio acabou de falar, não se trata de subdimensionar as receitas, mas é complexo no caso da elaboração, porque você faz num exercício financeiro toda a estimativa da arrecadação do próximo exercício financeiro. Então isso tem metodologias, tem boas práticas que são feitas, tem dados oficiais que são levados em consideração. Os maiores, assim, o orçamento do Estado e do governo federal são feitos antes dos nossos, então a gente usa muito o parâmetro deles. Nós temos uma grande receita que ela sofre 3 variáveis muito grandes, que é a receita dos royalties, né? As variáveis são produção, o valor da cotação do barril e o valor do dólar. Então isso tudo influencia. O dólar, como todo mundo sabe, deu uma disparada, né? Ele deu uma arrancada. A cotação também do barril voltou a um patamar dos $80, isso é muito positivo para a gente, e o reflexo disso está na questão da arrecadação, principalmente dos royalties, e de certa forma um pouco da recuperação também do ISS. O total da receita que já foi arrecadada foi de 1.681, desses 882 são extra-orçamentários. O que quer dizer isso? O orçamento é do município de Macaé, né? É sempre importante a gente destacar isso.
Esses 2 bilhões e 41 não pertencem exclusivamente ao Poder Executivo. Aqui dentro constitui também o orçamento do Macaé-Prev, né, do Instituto de Previdência, e também o orçamento do Poder Legislativo, né, que é essa Casa Legislativa aqui. O orçamento inicial da Câmara foi estimado em 72 milhões, já foi empenhado 69, praticamente a totalidade, por conta dos contratos de natureza continuada, especialmente folha. Já foram liquidados 42 milhões e 437 mil e pago 42 milhões e 419. A questão ali de cima só fala de questão de convênio. Aqui a divergência, né, que se podemos chamar da previsão do orçamento do Macaé-Prev de 285 milhões para o já arrecadado 328 é justamente a operação de crédito que foi realizada com todo sucesso. Desse total, apenas 55 milhões é o que foi empenhado, né, pelo Instituto, basicamente folha, algumas despesas que eles têm, inclusive o prédio, né, que foi inaugurado esse ano, né, acho que demonstra toda a solidez da gestão, o prédio que foi construído somente com a taxa de administração e mesmo assim ainda com grandes sobras que são sempre retornadas ao fundo. Do total de despesa já empenhada, foi 1 bilhão 705 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão 125 já foi liquidado e 1 bilhão 115 já foi pago. Por que o valor do orçamento já foi quase todo empenhado? Isso aí a gente chama de despesas de caráter continuado e o grande estimativo, né? Folha de pessoal, conta de luz, contrato do lixo, a concessão da PPP, o subsídio. Então, esses contratos que são de natureza continuada, transporte escolar, merenda, alimentação hospitalar, eles são todos empenhados, respeitando o princípio da anualidade da competência, né? Ou seja, só a despesa até o fim do ano, e ficam aguardando a execução do serviço ou a entrega, no caso de material, e aí eles vão sendo liquidados. Então, o que já foi liquidado foi 1 bi 125 e o que foi pago 1 bi 115, que é o que efetivamente já foi pago nesse quadrimestre, lembrando que é até agosto. O próximo dado que a gente vai apresentar é o índice da despesa de pessoal. Já há bastante tempo eu venho sempre, nos quadrimestres aqui fazer a apresentação, a gente vem demonstrando que é sempre a nossa maior preocupação é a despesa de pessoal. O município conta com um efetivo bem expressivo, né? Chegamos a ter quase 17 mil servidores, né, no quadro total. O índice ele foi ultrapassado no segundo quadrimestre de 16 e por força do prazo dobrado que o artigo 66 da LRF traz nos períodos de crise econômica, a gente tinha 4 quadrimestres para fazer essa recomposição, que seria no primeiro quadrimestre de 2018. Mas, assim, é bom trazer aqui alguns dados para demonstrar todo o esforço que a atual gestão vem fazendo. E não vem fazendo de hoje, vem fazendo desde 2013, né? Boas práticas simples como, por exemplo, fixar o teto de salário, né? O teto do serviço público do município é o salário do chefe do executivo, e esse teto até a atual gestão, né, até 2012 não era cumprido, né? A atual gestão começou a cumprir. Vários cargos em comissão no gabinete simplesmente não foram sequer nomeados, e depois foi objeto de uma lei que extinguiu esses cargos. Então, o governo Aloysio ele vem tratando essa questão da despesa de pessoal de forma muito enérgica desde o início. E enfim, uma forma mais intensa a partir de 2015, que foi quando o índice começou a oscilar, a ser ultrapassado. E foi feita a primeira grande reforma administrativa, que foi através da Lei Complementar 238 de 2015. Nessa lei acabou não extinguindo muitos cargos, foram 100 e poucos cargos, ou 200 e poucos cargos foram extintos, mas mexeu no valor dos salários, né? Então gerou uma economia, além de enxugar a máquina. Mas a grande reforma mesmo foi através da 256 de 2016, que extinguiu mais de 1.000 cargos, né, em comissão. Extinguiu também várias indiretas através das leis subsequentes, né? A Fundação Hospitalar, a Exane, a EMIP, enfim, enxugamos bastante a máquina. Só que é importante destacar que o cálculo da despesa de pessoal ele não é feito mensal, ele é feito sempre num período de 12 meses. Então é sempre assim, nesse quadrimestre, que é o segundo quadrimestre, nós temos
o cálculo da despesa pessoal desse quadrimestre, né, de maio a agosto, mais os 2 quadrimestres anteriores, né, o primeiro desse ano, janeiro a abril, e o último do ano passado, de setembro a dezembro. Então, por mais que a lei tenha sido votada em dezembro de 2016, os reflexos dessa reforma, ela foi sendo realizado mês a mês. E quadrimestre a quadrimestre o índice vem se reduzindo. E aí, que a título de comparação, a folha em 2016, a total da despesa foi de 1 bilhão e 89, por uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 893. E aí, no primeiro quadrimestre de 2017, a receita corrente líquida já despencou para 1 bilhão e 880, né? Caiu mais de 100 milhões de reais, e a despesa pessoal foi reduzida em quase 50 milhões de reais, em quase 40 milhões de reais. Então, você vê, reduzir 40 milhões de reais em 4 meses, apesar do período ser de 12, mas o cálculo é esse. Em 4 meses nós reduzimos 40 milhões de reais, aproximadamente 10 milhões por mês. É um expressivo valor o corte. Só que, em comparação, a receita caiu 120 milhões, mais do que o dobro. Então, por isso que o índice sempre ficava subindo. Aí, vamos lá, no próximo quadrimestre, a receita caiu para 1 bi 806 e a despesa de pessoal para 1 bilhão e 42. E, mais uma vez, o índice subiu. Aí, primeiro quadrimestre, aí veio caindo aqui agora, porque já estava o reflexo mais forte da despesa, porque a folha lá de trás, que era da ordem de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, foi saindo do cálculo. E essas folhas abaixo de 1 bilhão e 100 foi entrando no cálculo. Aí, mesmo com a queda da arrecadação, o índice já foi caindo. Nós chegamos a ter um quadrimestre aqui de folha de 1 bilhão 200 e alto, né? Enfim, então, isso no auge dos 16, 17 mil servidores. E, mesmo assim, no primeiro quadrimestre, por uma questão de comportamento até de arrecadação, que não foi muito do que esperado, a gente ainda não conseguiu por pouco fazer esse enquadramento. Só que veja como é que são as coisas, né? No segundo quadrimestre agora, olha como é que o índice despenca, né? Mais de 10%, ele cai de 56% para 46%. Muito porque a despesa continuou caindo, você vê que ela vai caindo 20, 30 milhões por quadrimestre, a chegar aqui agora o patamar de 995 milhões de reais. E essa despesa vai continuar caindo, porque, como eu expliquei, o reflexo ele é constante, né? Porque folha de pessoal é isso. Ele pode até ser que no quadrimestre suba um pouco, mas sobe por quê? Porque aí entra questão de 13º. No ano passado a gente ainda chegou, eu não me lembro, a gente chegou a pagar o 13º em junho. Então isso tudo influencia um pouco, mas o certo mesmo de fazer essa análise é sempre no terceiro quadrimestre. Quando a gente compara o terceiro quadrimestre do ano, é quando a gente compara a despesa do ano inteiro, né? Porque vem o acumulado do período, né? De janeiro até dezembro. Aí você tem um reflexo bem mais amplo. De qualquer forma, é motivo de muita satisfação do governo estar vendo o resultado das boas práticas que foram feitas, dos cortes de despesa que foram realizados. A folha deve continuar caindo, vai se estabilizar nesse patamar de 900 milhões, 900 alto, 950, 960 milhões. Só que, como o Derossi passou, o grande destaque é a receita corrente líquida ter voltado ao patamar dos 2 bilhões. Então, assim, a título de curiosidade aqui eu trouxe, a receita corrente líquida, em comparação ao primeiro quadrimestre, ela aumentou 354 milhões de reais. Então, a nossa base de cálculo, ela aumentou, porque o índice é isso. Quantos por cento a despesa de pessoal, ou seja, esses 995 milhões, corresponde da receita corrente líquida, desses 2 bilhões e 100. Então, dá esse índice de 46. E aí, eu vou até aproveitar o espaço para explicar um pouco essa decisão do governo, porque a própria Constituição da República, né, no artigo 169, parágrafo 4º e 5º, ele determina que o enquadramento da despesa pessoal ele não é facultativo, ele é obrigatório. E a Constituição diz que, se no caso das medidas que a lei complementar determina para fazer a redução não se restar eficiente, pode chegar ao ponto, né, o extremo, a medida mais draconiana que poderia existir, de fazer o servidor público perder o seu cargo, né, caso
de perda de cargo. Lógico que isso está previsto no parágrafo 4º, e no parágrafo 5º diz que quando ocorre essa perda de cargo, o servidor vai ser indenizado. Só que aí não é uma medida eficaz, apesar de ser eficiente, ou seja, a longo prazo, né, a médio e longo prazo, iria surtir o efeito, porque quando você demite, né, aquele servidor sai da folha, isso a longo prazo vai enxugar a folha. Só que de uma forma eficaz, né, rápida, ele não vai ser. Por quê? Porque se eu tiver que mandar embora, eu tenho que indenizar. Então, ao invés de eu economizar com a saída do servidor, eu vou aumentar a despesa. Então, o governo também, porque não tem nenhum interesse em demitir nenhum tipo de servidor, fazer nenhum servidor perder cargo nenhum, nunca foi esse propósito. O propósito do enxugamento foi sempre de cargos em comissão e sempre valorizando o servidor. E apostando muito na questão do comportamento, né? Porque a hipérbole da curva, ela chegou no limite. E nós estamos vivendo o exercício de 2018 já uma tangente de subida da arrecadação. E quando a gente fala em tangente é porque deixou de arrecadar e voltou o movimento de subida, que é o que a gente espera para os próximos exercícios. Literalmente, Macaé virou essa página, muito fruto da dedicação dos servidores da Fazenda, dedicação junto ao Estado para ver a questão das declãs, da arrecadação do ICMS, a postura da fiscalização junto às empresas para aumentar a arrecadação do ISS, os refins que foram apresentados para a questão da dívida ativa que o município tinha a ser recebido. Tem também a questão do novo Código Tributário, que vai e a planta nova de valores. Isso tudo são ferramentas, os instrumentos são modernos, a gente tenta trazer mais atualizações possíveis para fazer isso, porque o que interessa é o aumento da arrecadação para a gente poder fazer os investimentos, que é o que eu vou demonstrar à frente. Então, a decisão do governo, a meu ver, foi muito correta, não tinha nenhuma razoabilidade ou proporcionalidade fazer qualquer tipo de forçação de barra a forçar servidores a sair, criar plano de demissão voluntário, porque nós estamos falando de 4 meses, não estamos falando de 4 anos. Em 4 meses o índice despencou. Provavelmente no próximo quadrimestre esse índice não vai ficar tão baixo, mas vai ficar muito abaixo ainda do limite prudencial. Por que eu posso afirmar isso? Porque é aquilo que eu te falei, que eu acabei de falar, né? Nós vamos trocar o terceiro quadrimestre de 2017 pelo terceiro quadrimestre de 2018. Vai chegar um momento que o segundo quadrimestre de 2018 vai sair, e vão sair aqueles 139 milhões que o Macaé-Prev arrecadou de receita com a operação financeira. Talvez o comportamento superavitário da arrecadação não comporte esses mais cento e alguns milhões, mas o comportamento dos royalties ele vem sendo muito positivo. O barril voltando a se estabilizar nesse patamar acima dos $80 é muito importante para a gente. Isso gera, hoje o leilão mesmo que aconteceu no Rio foi muito positivo. As gigantes participando e demonstrando todo o compromisso com o pré-sal, a própria Petrobras participando, então isso tende a melhorar também a nossa arrecadação de ISS. A gente tem muita convicção, lógico que não dá para prever o futuro, mas todos os dados, toda a metodologia, todos os estudos que são feitos são sempre voltados nessa questão de que a arrecadação vai permanecer nesse patamar mais alto. Como a despesa vai permanecer no patamar mais baixo, esse equilíbrio que a lei complementar 101 determina, ele vai sendo mantido. E aí, futuramente, nós podemos ter margem para voltar a equilibrar a questão dos reajustes. Já tem 2 databases já passadas e que não foram ainda adimplidas pelo município, mas isso não perde, o servidor pode ter certeza de que quando tivermos margem para fazer, estaremos sentando para fazer, e aí não se perde o para trás, né? Sempre vai buscando a recomposição. E bem lembrado, né? Nos 2 primeiros anos do governo, em 2013 e 2014, o prefeito deu inclusive reajuste muito acima da inflação. Tanto é que em 2015 os comissionados já não tiveram benefício do reajuste, e em 2016, ainda assim, tamanho a força do reajuste passado, a inflação não tinha corroído ainda o reajuste. Mas isso está na pauta, não está esquecido. Agora,
É o que, inclusive, nós da Controladoria sustentamos na prestação de conta, que foi aprovada ontem por decisão unânime do plenário do Tribunal de Contas. Nós tivemos a prestação de conta que foi apresentada, ela foi objeto de análise pelo corpo instrutivo do tribunal. Nós estamos falando de servidores concursados, técnicos, não há indicação política. Eles analisaram e concluíram com a sugestão para emissão de parecer prévio favorável para o município de Macaé. O doutor Ministério Público Especial de Contas, ao analisar, ele divergiu, ele entendeu que, na verdade, o município não poderia receber, né, o parecer favorável por um excesso, né, muito forte, porque o Ministério Público de Contas, ele ousou dizer que nós não comprovamos que fizemos as audiências públicas ano passado, simplesmente porque essa casa não lavrou a ata. E assim, apesar da direção ter informado que houve a audiência, mas enfim, em razões de defesa a gente apresentou, os conselheiros entenderam e que realmente não há razoabilidade em emitir um parecer contrário, parecer esse que será submetido a essa casa e será analisado, e aqui que é o julgamento, simplesmente porque não foi apresentada uma ata de uma audiência pública que foi efetivamente realizada. Então, é motivo de muito orgulho nosso da Controladoria ter, pelo quarto ano seguido, né, o quinto ano seguido, na verdade, contas parecer prévio favorável do Tribunal de Contas. Na minha gestão é o terceiro parecer prévio que eu recebo, favorável, e é fruto do trabalho intenso, muito principalmente que a COFIN, que eu também faço parte, que o DEROS também faz parte, né, Secretaria de Fazenda, que é a comissão que o prefeito instituiu em 2013, quando a arrecadação de royalties começou a entrar em hipérbole. Então, vocês vejam que o acompanhamento da arrecadação é muito importante como o acompanhamento da despesa. E isso não é inovação, isso está previsto na lei, no artigo 8º e 9º da Lei Complementar 101, ele determina que a Fazenda faça esse acompanhamento. Justamente por quê? Por que tem que fazer? Porque a receita é estimada. Pode ser que no meio do caminho alguma coisa aconteça e a receita não vai se realizando. Então, não podemos esperar não ter o recurso para tomar uma medida. Então, tem que se fazer esse acompanhamento. Então, eu só me alonguei um pouco mais, mas eu acho que é importante porque, na verdade, o município não deixou de cumprir a LRF em momento algum, boas práticas foram feitas, a despesa de pessoal ela vem sendo reduzida mês a mês. Nós pagamos hoje a folha de setembro menor do que o valor que nós pagamos da folha de agosto desse ano, o valor menor do que nós pagamos na folha de setembro de 2017. Então, são os reflexos que eu vim falando que vão se perpetuar. Agora, não havia razoabilidade de tornar nenhuma medida draconiana, porque quando a gente retira o servidor, a gente também entende que vai parar o serviço. Então, você não consegue, eu não consigo imaginar servidores ociosos em saúde, educação e desenvolvimento social, que corresponde a mais de 85% dos nossos servidores. Então, falar em tirar servidor da saúde é fechar a unidade ou é paralisar algum tipo de serviço. Tirar servidor da educação é dificultar o acesso à educação. Então, o compromisso do governo não é esse. Isso até, inclusive, foi muito bem destacado ontem no voto do conselheiro Rodrigo. É conselheiro efetivo. O conselheiro Rodrigo, o Rodrigo Nascimento, ele não é auditor substituto, ele é conselheiro efetivo do Tribunal de Contas. Então, ele destacou todo o empenho que o município de Macaé vem fazendo no investimento com saúde e educação. Só a título de exemplo, que eu vou passar mais à frente, a saúde é mais do que o dobro, que o mínimo que é pedido. Próximo quadro, a gente vem só complementando a questão dos servidores. Nós temos hoje 16.013 servidores, isso é dado de agosto de 2018, efetivos 13.383, 529 extra-quadro, isso aqui são os comissionados. No meu caso, eu sou um comissionado sem vínculo. Contratados tem pouco mais de 1.400, já foram muito mais, e os programas aqui, Guarda Sênior, Guarda Mirim, Nova Vida, 352. Próximo. Aqui a questão dos investimentos com educação. O índice hoje, em agosto, fechou em 23,07, pouco mais de... E aqui tem um erro. Pouco mais de... Na verdade, 189 milhões, aqui não foi...
Os 87 era do quadrimestre anterior. 189.710.000 reais já foram empenhados. É importante destacar aqui, que na verdade pagos. Esse índice ele só é válido para o que efetivamente for pago. Então, se vocês observarem, a educação nós já empenhamos 435.388.000 e já foi liquidado 272 milhões de reais. Esses 435 é isso aqui, 28 alto, 29, 30% da receita corrente líquida. Ocorre que para a questão do índice da educação, não vale o empenhado, só vale o efetivamente pago. Só que nós, no poder público, nós não podemos pagar nada antecipado. Então é importante lembrar que janeiro é período de férias escolar, fevereiro não começa o ano letivo no dia 1º, tem carnaval. Então, as despesas maiores da educação, que são o quê? Transporte escolar, merenda, elas não são realizadas em janeiro e muito pouco realizadas em fevereiro. Então, o índice, normalmente ele começa um pouco mais baixo no início do ano, mas à medida que o ano vai se desenvolvendo, esse índice vai aumentando justamente por isso, porque nesse início de ano, normalmente é só a folha de pagamento que entra para o cálculo. Mas já foram empenhados, você vê que é um valor muito expressivo. O orçamento inteiro da educação é algo em torno de 500 milhões de reais. Nós estamos falando de R$500 bilhão, não é qualquer valor, é sim um valor muito considerado. O investimento que o governo faz é alto, a gente sempre foca nas reuniões, as prioridades do governo é nesse sentido. Então, as outras secretarias sempre focam em cima disso também para fazer valer esse investimento. Os grandes contratos que nós temos é alimentação escolar, transporte escolar. Só essas despesas já correspondem a quase 92% do investimento que é feito, porque quase 80% é folha de pagamento. 328 milhões de reais, quase 329 milhões de reais já foram empenhados e liquidados quase 277 milhões. Então, a gente investe, é um universo muito grande, são quase 41 mil alunos. Esse universo, ele aumentou consideravelmente por conta da crise, e de qualquer forma, nós conseguimos, através de boas práticas, manter o equilíbrio. Não é fácil, porque quando mais criança a gente tem, o investimento ele é proporcional, ele é diretamente proporcional. Então, se eu tenho mais crianças na escola, proporcionalmente eu vou gastar mais com merenda, eu vou gastar mais com transporte escolar. Só que a gestão da Secretaria de Educação, ela sempre foi pautada em potencializar e melhorar essa performance. Então, todo ano, na época da matrícula, o pessoal da educação briga muito para tentar matricular as crianças em escolas próximas. O compromisso do governo também é de construir escolas mais próximas dos locais onde as crianças precisam dessa escola. Então, nós conseguimos licitar esse ano 2 escolas grandes no Lagomar, escola grande no Barreto. Então, esse investimento que vai ser feito agora vai surtir efeito também na redução do transporte escolar, porque é uma despesa muito grande. 40 milhões de reais por ano de transporte escolar é grande. Em comparação também, a merenda, a gente conseguiu buscando em melhorar mesmo a performance do contrato junto ao Conselho de Alimentação Escolar, tentar manter a qualidade, o valor nutricional do cardápio, mas tentando manter o contrato no nível que se mantém. A gente praticamente paga o mesmo valor de merenda, né, senhor? Há 3 anos, e pagamos em dia. Então, assim, é um compromisso. Os contratos, inclusive, o contrato vem sendo renovado sem reajuste, né, justamente por conta que a gente vem pagando em dia. É um esforço que todo mundo faz justamente para tentar buscar esse equilíbrio, porque não é fácil. Agora, 500 milhões de reais são 500 milhões de reais. 5, 6 vezes o orçamento de Quissamã. É de se esperar, tem que ter essa noção do tamanho do que é a secretaria. E é hoje a maior secretaria da prefeitura, conta com quase 8 mil servidores. Então, todo o carinho, todo o apoio que a gente sempre teve com a educação. A gente tem um estudo já feito, a gente acompanha essa questão do índice da educação, do investimento, e a gente acredita fielmente que nesse bimestre, né, no relatório resumido de execução orçamentária do 5º bimestre agora, setembro e outubro,
que deve estar sendo publicado lá no final de novembro, a gente já deve estar com esse índice aqui acima dos 25. O próximo são os investimentos na saúde, e é aqui que eu tinha falado, a gente sempre mais do que o dobro, apesar desse investimento aqui estar em 29,10, né, mas vejo a vulta, quase 240 milhões de reais que já foram investidos em saúde. Esse percentual está assim, porque ainda tem mais 4 meses ainda, mas é muito expressivo o volume que a gente paga. Próximo. E aqui eu venho detalhando por unidade. Inclusive por determinação da lei, né, porque tem a Lei Complementar 141, que regulamenta a questão do SUS, todo dinheiro da saúde, né, todo o orçamento da saúde, todas as funções e subfunções de saúde tem que estar estruturalmente dentro do Fundo Municipal de Saúde. Por isso que a gente conseguiu, até com muito apoio dessa casa também, já desde a LOA de 2017, toda a estrutura de saúde se encontra dentro do Fundo Municipal de Saúde. Então, dos quase 494 milhões de reais empenhados, já foram liquidados 302. Desses 493 milhões de reais empenhados, 180 milhões é na atenção básica e 313 milhões é na alta e média complexidade, que é, com certeza, o nosso maior foco aqui por hora ainda, que aqui estão os hospitais, né, o HPM da Serra, o Hospital da Irmã do Horto, as UPAs, os 2 pronto-socorros, enfim, é onde tem o maior volume de recursos, porque é onde tem o maior dispêndio. A gente tem todas as especialidades dentro dos hospitais, a gente tem uma rede contratualizada muito grande, somos referências, estamos constantemente na briga junto com a Secretaria Estadual para tentar melhorar a nossa performance junto ao Sistema Único de Saúde. Estamos tentando fazer a implementação do prontuário SUS, né, do sistema SUS, de uma forma para informatizar toda a nossa rede. Isso vai fazer com que o Ministério consiga nos enxergar de forma online, leito, exames, cirurgias, procedimentos que são feitos. Isso, a tendência é melhorar ainda mais a arrecadação nossa de SUS. É inevitável, não tem jeito. Todos os dias chega um mini ônibus, chega van, chega carro trazendo pacientes de municípios dos mais diversos possíveis, não são só os circunvizinhos, não, a gente não atende só gente de Rio das Ostras, não é só morador de Quissamã, de Santa Maria, a gente está atendendo morador de Campos, está atendendo morador de Itapiruna, está atendendo morador de Muriaé, de Friburgo, porque o atendimento é de qualidade, apesar de toda a dificuldade, ele é de qualidade, as pessoas chegam, são atendidas, não tem tanta falta assim. A gente está tentando fazer uma gestão um pouco mais eficiente, porque estava tendo alguns problemas de burocracia, o governo está se empenhando nisso, eu estou até inclusive de forma interina lá dentro da saúde, fazendo essa implementação da burocracia de uma forma mais eficaz, para tentar encurtar o caminho, melhorar essa comunicação, para tentar executar. Agora, é de se informar, né? Nós estamos falando aqui também de R$500 bilhão, que é o investimento que está sendo feito na saúde, que vai ser até superior a isso, deve chegar aí algo em torno de 600 milhões, talvez 700 milhões de reais. É isso que é o dispêndio que a gente tem feito na saúde. Desses 493 milhões que já foi empenhado, 494, 382 milhões é só folha de pagamento. Então, apesar de todo o esforço, apesar do índice hoje estar em torno de 46%, a gente percebe o quanto é vultuoso ainda a despesa de pessoal. Nós estamos falando de 900 e alguma coisa, quase R$1 bilhão ainda a despesa de pessoal do município, mas daqui eu até trouxe um dado, a folha hoje da saúde está em torno de 29 milhões de reais, o que equivale a 77% aproximadamente do que é feito. Mas os investimentos estão sendo feitos, a gente está conseguindo aumentar a questão da contratualização, temos grandes parceiros aqui no município, que é a Irmandade de São João Batista, fazendo diversos tipos de cirurgia, estamos intensificando a questão do tratamento do câncer, cirurgia cardíaca, a próprio hospital, eu estava, antes de vir aqui para a reunião, estava conversando com o secretário de obra, nós estamos finalizando o procedimento licitatório para fazer a manutenção dos hospitais que está precisando.
Vamos iniciar agora vários procedimentos de reformas de unidade. Agora, é também uma complexidade, né? Porque toda hora que você faz é um procedimento licitatório, é encaminhado ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai analisar, e aí às vezes tem algumas divergências, e às vezes as coisas não ocorrem na velocidade que a gente precisa. Mas dentro do que já foi e de tudo que a gente tem os números mesmo por si só já demonstram, porque o investimento de 500 milhões de reais não é qualquer tipo de investimento. E no final aqui é só os mesmos pontos de atenção de sempre. A gente precisa, na questão da despesa de pessoal, premente isso, não vai ter como se afastar, não, a questão de que o índice ter se enquadrado, né, ter se reduzido, não findou com o problema que a gente tem, que é uma legislação muito confusa, muito esparsa, são várias leis, uma falando e emendando a outra, então a gente precisa realmente, um momento daqui a pouco de sentar, e o local para isso vai ser aqui nessa casa, nesse plenário, a se discutir um plano de cargo de salário novo. Não pode ser um só, tem que ter no mínimo 2, porque tem que ter um exclusivo para a educação, e precisa ser visto isso com o compromisso que a matéria requer, com a seriedade que a matéria requer, porque não dá mais para brincar. A Macaé ficou oscilando muito a questão do índice, e olhando para o lado, a gente vê, nós passamos muito bem por toda a crise que teve. Nós tínhamos um orçamento em 2015 estimado de 2,5 bi, realizado 2.300, chegamos ao pior, que foi o estimado em 1.900. Então, trabalhar despesas que estavam na ordem de 2,5 bilhões em 1,9 bilhão, nós estamos falando de 600 milhões de reais. É uma queda muito abrupta, mas a gente sobreviveu, passamos por isso, conseguimos enquadrar a despesa. Agora também é a hora da gente discutir essa matéria. Eu acho que não vai demorar muito, o Executivo vai encaminhar algum projeto de lei para cá, porque precisa não só fazer, como aqui a 256 de 16, que chegou 1.500 carros em comissão, precisa dar uma ajustada para tentar dar uma melhorada na folha. E aqui o enquadramento do custeio é uma medida constante do governo. Como eu já tinha dito, o decreto 70 de 2013, que criou a COFIN, foi desde 2013 que o prefeito viu essa questão da queda da arrecadação, então a preocupação foi muito grande desde o início. E os demais decretos são os de sempre que eu cito, a questão de redução de custeio, diminuição de aluguel de carro, contingenciamento de 20% de algumas fontes. Aqui no decreto 2 de 2015 foi 20% das fontes royalties. O decreto 2, que é o de abertura de exercício, do exercício financeiro, ele já determinou o contingenciamento de todo o saldo, justamente porque foi uma medida muito eficaz que nós fizemos em 2017 e que surtiu efeito. Com a fonte 100 também, há 2 anos seguidos a gente consegue trabalhar bem, a folha toda empenhada, toda reservada já no início do ano, e isso vem trazendo bons frutos. O equilíbrio que a lei exige, a gente conseguiu, a gente buscou desde o início e conseguimos manter. Não é fácil, o que eu estava acabando de dizer, vai gerar ainda bastante esforço. O chegar, até a questão muito que o esportista fala, né? O chegar é fácil, o permanecer é o complicado. Então a gente não pode fraquejar, principalmente na questão da despesa pessoal, porque a despesa pessoal muito alta, ela acaba inviabilizando o investimento. Enfim, o senhor vai querer usar a palavra? Então, eu vou dar por encerrada a apresentação aqui da Controladoria e vou franquear a palavra aos presentes. O diretor financeiro do Macaé Prev quer falar, por favor. Então, boa tarde a todos. Em nome do Macaé Prev, né, do presidente Rodolfo, que é indicado pelo prefeito, em meu nome, que estou lá como diretor financeiro, que sou indicado pela Câmara Municipal, quer dizer, o sucesso do Macaé Prev, que foi dito por vocês, se deve muito à parceria. Na realidade, é nós que temos que agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Prefeitura Municipal, que é a Câmara Municipal e atualmente o Fundo de Saúde, que mantém as contribuições dos servidores em dia, a contribuição tanto da parte do empregado quanto da parte patronal. Sem ela, a gente não teria esse caixa para gerir os investimentos
E também dizer que acabamos de renovar o nosso CRP, mais um certificado de previdenciário, acho que é o 10º ou 11º consecutivo que a gente renova, tá tendo a chancela do Ministério da Previdência. E dizer, complementando, o prédio do Macaé-Prev, né, o que a gente está construindo é de todos os servidores, ainda não foi inaugurado, ainda faltam uns 10% de obra de acabamento lá, e pretendemos concluir aí em 2019, desculpa, né, no decorrer de 2019, e convidar a todos aí sim para a inauguração. Então somos nós que temos a agradecer. E boa tarde a todos. Mais alguém gostaria de franquear a palavra, falar alguma coisa? Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa apresentação. Muito obrigado.